Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. O programa Ponto de Vista recebe hoje duas conhecidas e competentes jornalistas potiguares, que vão fazer juntas uma profunda avaliação sobre as eleições deste ano de 2014. Como elas viram os resultados do primeiro turno e quais as perspectivas para o segundo. Tanto aqui no Rio Grande do Norte, com a eleição para governador, como no país, com uma nova disputa entre PT e PSDB para a presidência da República. Com muita satisfação, recebemos Virginia Celli e Ana Ruth, que irão brindar você, telespectador, com as suas abalizadas opiniões sobre a histórica eleição deste ano. Uma alegria imensa receber vocês. Eu quero agradecer a tanto a Virginia como a você, Ana Ruth, por ter aceitado o convite de fazermos juntos uma avaliação, vocês fazerem para o nosso telespectador, uma avaliação do que foi essa eleição, do que está sendo essa eleição de 2014. Exatamente, eu iniciaria perguntando para vocês como é que vocês veem, qual uma primeira avaliação sobre essa eleição de 2014, tanto aqui no Estado como no Brasil. Ana Ruth. Ordem alfabética. Alegria estar aqui, Nelson, compartilhar esse momento com todos do programa Ponto de Vista, com você, telespectador, com minha amiga e colega de programa, Virginia Celli. Bom, eu vejo essa eleição, ela trouxe diversas lições. A primeira lição, claro, do ponto de vista do Rio Grande do Norte, uma lição de que 16% dos eleitores se abstiveram. Outros 25% votaram branco ou nulo. Ou seja, é uma lição, na verdade, para os políticos, para aqueles que sonham, para aqueles que são candidatos, para aqueles que desejavam ser candidatos, para aqueles que ainda planejam, em algum momento, disputar o pleito. Mais de 40% do eleitor preferiu não votar, preferiu se omitir na decisão. Isso eu acho que é a primeira grande lição. Outro aspecto que se tira dessa eleição, e ainda do ponto de vista local, é o fato dela ter ido para o segundo turno. E um segundo turno que foi provocado por uma terceira via. Um candidato chamado Robério Paulino, filiado ao PSOL, professor da universidade, se deve a ele, o crédito é dele, a eleição ter ido para o segundo turno e estarmos hoje em um novo e imprevisível momento. Do ponto de vista nacional, eu acho que essa é a lição maior do ponto de vista nacional, foi a dinâmica da política. Nós tivemos uma candidata que não teve sucesso, a candidata Marina Silva. Ela começou a campanha sem nada, inclusive sem partido, foi filiada ao PSB por uma conveniência, uma convenção feita por Eduardo Campos. Marina Silva, com o acidente de Eduardo Campos, ela alçou o PSB a uma condição que praticamente já estava eleita presidente da República. Com 10 dias, Marina Silva ainda já estava em empate com Dilma Rousseff. E quando as urnas são abertas, o resultado que vem delas, de sua excelência, o eleitor, é que Marina Silva sequer chega ao segundo turno. Isso mostra, mais uma vez, o quanto a eleição é dinâmica e o quanto esses 3 meses são tempos suficientes para mudança completa no quadro. Eu acho que o retrato de Marina Silva é o maior retrato do quanto dinâmica, diversa e mutante é a política, é também o eleitor, obviamente. Sem dúvida. Virginia, você, sua visão sobre exatamente esse primeiro Nelson, turno. Primeiro, uma alegria estar aqui com você, com Ruth e na companhia do telespectador nesse momento. Só para acrescentar o seguinte, eu acho que nesse primeiro momento nacional, essa leitura que a gente faz, que saiu das urnas, também leva a gente a refletir e fazer um retrospecto para o passado. A gente vai de novo para o confronto entre aquelas duas linhas tradicionais que a gente está acostumado nos últimos 12, 16 anos ver na política brasileira, que é o PT com o PSDB. Estamos no mesmo formato que a gente vem a algumas eleições presidenciais. Nas últimas, o PT enfrentou o PSDB com sucesso no país e a gente se volta para o maior colégio eleitoral, que é São Paulo, o PSDB vencendo o PT
também dando um recado para o eleitor brasileiro. Quanto a esse recado que Ruth traz, que é essa distância do eleitor perante o momento político, isso comprovado em números, a gente sabe que não há argumentos para isso, está expressa essa vontade do eleitor. Mas será que isso é o mais correto? A gente está vivendo um momento democrático, a participação do eleitor nesse momento é fundamental para a gente definir. Né? Não adianta a gente ter, é um recado dado, mas a gente vai ter que optar. Então, a convocação que a gente faz do eleitor nesse momento é que ele repense para o segundo turno e que ele vá realmente para as urnas para escolher entre um dos dois. Porque está afunilando e nem sempre a gente dá o recado no primeiro momento, mas chega na hora de decidir e é importante a participação de todos. Eu acho que o principal recado que a gente tem que dar agora, enquanto como participante da opinião pública aqui do Rio Grande do Norte, é convocar esse eleitor e decidir, sim. Ele tem que ter uma opinião, ele tem que demonstrar isso na urna, porque o destino da gente, o futuro do Estado, o futuro do país vai estar na mão da gente e a gente tem que dar esse voto. O recado foi dado no primeiro turno, mas acho que o momento é de convocação desse eleitor para ele voltar às urnas e escolher, sim, entre um dos dois que estão aí, tanto para a presidência quanto para o governo do Estado. Durante a campanha, muita gente, inclusive os próprios candidatos, tanto aqui como no Brasil como um todo, afirmaram que essa eleição é uma eleição histórica. Sobre que aspecto a gente pode considerar tanto a eleição daqui do Rio Grande do Norte histórica, como a eleição para presidente da República? Ana Ruth, a sua opinião sobre isso, seu ponto de vista sobre isso. No aspecto histórico para o Rio Grande do Norte, eu vejo pelo próprio contexto da eleição. A eleição para o Senado, por exemplo, trouxe duas líderes políticas. A principal líder política do PSB, a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, e a principal líder política do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Fátima Bezerra. As duas foram para um jogo imprevisível e para um grande checkmate. Elas ousaram, porque quem fosse derrotada ficaria, no caso da vice-prefeita Vilma, ainda tem aí 2 mandatos como vice-prefeita de Natal. No caso da deputada federal Fátima Bezerra, em sendo derrotada, ela estaria amargando pelo menos 2 ou 4 anos sem mandato, sem uma vitrine maior. Venceu a deputada federal Fátima Bezerra, marcou, foi um fato histórico também, porque Vilma de Faria era tida como a maior eleitora de Natal, era tida como uma grande candidata, inclusive antes do pleito ser deflagrado, a então candidata Vilma de Faria, ela liderava as intenções de voto para o governo do Estado, optou por uma ampla aliança com o PMDB e terminou naufragando no projeto político dela. A eleição no Rio Grande do Norte também é histórica porque coloca o presidente da Câmara dos Deputados, e essa vem um fato histórico, com um contexto nacional. A eleição no Rio Grande do Norte é histórica porque envolve o presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, o terceiro homem na linha sucessória do país, e envolve um vice-governador que vem aí de 24 anos como deputado estadual, 4 anos como vice-governador e agora se depara no segundo turno com o presidente da Câmara dos Deputados. Também histórica porque estamos em uma fase de transição de líderes políticos. No Rio Grande do Norte, nós estamos em uma fase de surgimento de novos líderes políticos. Acho que essa eleição, pelo contexto eleitoral, ela ainda não trouxe um novo líder político, mas o desenrolar do desempenho de cada um desses 24 deputados estaduais, 16 reeleitos e 8 novos deputados estaduais, esse contexto pode sim trazer a revelação de novos líderes que poderão galgar em um momento, daqui a 4, daqui a 2 anos, outros mandatos. É também a sua avaliação? Eu só acrescentaria um ponto na questão local, só para a gente trazer para a análise do telespectador. Eu acho que ela é histórica porque a gente assistiu uma eleição aqui no Rio Grande do Norte onde a governadora do estado não teve o direito de ser candidata. Acho que foi a primeira vez que a gente assistiu isso, desde que o processo de reeleição foi instituído no país. Rosalba Ciarline queria ser candidata, lutou dentro de uma legenda, mas a força política do senador José Agripino, dentro do Democratas, a impediu de disputar esse pleito. Então a gente assistiu esse momento na política do Rio Grande do Norte, que eu acho que vai marcar para sempre, porque não é só por ela estar no poder que ela automaticamente iria ser candidata à reeleição, mesmo com todos os desgastes que ela estava enfrentando, mas ela queria ser. Ela lutou para ser e não conseguiu. E aí o que é que aconteceu, que a gente assistiu no primeiro turno? Uma governadora, a maior líder, a chefe
maior cargo da hierarquia do Rio Grande do Norte, a governadora do Estado, sem subir oficialmente nos palanques dos candidatos ao governo do Estado e ao Senado, mas atuando diretamente na eleição, porque até se instituiu um detalhe interessante nessa eleição, é a tal do trabalho por debaixo do pano, né? As pessoas costumam dizer que Rosalba realmente trabalhou. O governo, a política Rosalba Ciarline, o grupo político dela, o marido Carlos Augusto Rosado, eles atuaram sim nessa campanha. Se a gente olhar, a gente viu que a eleição, os resultados de Mossoró demonstram, onde ela tem uma liderança, demonstram que ela tem uma força política e que ela foi impedida de disputar esse turno por uma decisão partidária do Democratas. Eu acho que a história terá esse capítulo para o futuro da política do RN. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Viva o sabor, viva essa alegria. Está bom. Com sabor de verdade pro seu dia a dia. Está bom. Todo mundo adora e sempre pede mais, porque tem qualidade em tudo que ela faz. Está bom. Viva a alegria. Está bom. Viva o sabor. Está bom. O SESC-RN abriu 291 vagas para cursos gratuitos em novembro nas cidades de Natal, Mossoró, Nova Cruz e Caicó. As inscrições seguem até o dia 17 de outubro nas unidades do SESC, na Casa do Menor Trabalhador, no Alecrim, na Associação Nossa Senhora das Dores, nas Quintas, e no Centro de Referência de Assistência Social Redenção, em Mossoró. E voltamos à nossa entrevista com as jornalistas Ana Ruth e Virginia Celli, a quem renovo os agradecimentos, abrilhantando esse programa, muito elucidativo para o nosso telespectador. Ana Ruth, você falou no primeiro bloco e totaliza, na verdade, 40% dos eleitores que votaram branco ou nulo, é mais ou menos em torno de 40%. A que se deve isso aqui no Estado? É verdade, Nilson. Totaliza 40% se a gente soma aí a abstenção, que foi 16%, e 25% entre brancos e nulos. A que se deve? Eu acho que o eleitor potiguar, e ele reflete também o eleitor brasileiro, o eleitor potiguar ele está decepcionado. Não é com um político, não é com o outro político, é com a classe política de uma forma geral. E essa apatia, ela também foi refletida nas ruas. Os comícios, as caminhadas, as passeatas, era notório que ali estavam aquelas pessoas, digamos, lideradas do ponto de vista, inclusive, que trabalhavam para aquele candidato ou para aquela candidata. A decepção do eleitor, a frustração do eleitor, eu acho que é uma das grandes lições que se tira hoje, uma frustração que chegou ao resultado das urnas, mas uma frustração que também foi vista nas ruas. É o grande desafio para quem quer que seja eleito, governo, presidente da República, e os já eleitos para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa. A classe política precisa resgatar a credibilidade junto ao eleitor. Eu acho que tudo passa por isso, pela credibilidade. E credibilidade passa necessariamente pelo cumprimento de promessas, de projetos apresentados nas ruas nesses 3 meses de campanha. A gente não pode esquecer que essa frustração ou essa decepção, ela não é de agora. Na verdade, essa frustração, ela vinha se acumulando, ela vinha se somando a cada eleição. A cada eleição que o eleitor ia para as urnas,
e ele contemplava, nos anos seguintes, as promessas feitas e não cumpridas, os projetos apresentados e não executados. É uma grande lição e um desafio que se põe agora, já, para quem está eleito e quem será eleito. Virgínia, você acha também, então, nesse caso aqui, a classe política precisa se reciclar e talvez essa necessidade de reciclagem seja um dos componentes da questão histórica dessas eleições? Claro, Nelson, eu concordo plenamente com esse ponto de vista de vocês dois, porque o recado vem sendo dado de várias formas. Vamos voltar um pouquinho para 2013, as manifestações do mês de junho do ano passado, há um ano do pleito. A gente viu as pessoas indo para a rua, até aquele momento em que as manifestações passaram a ter um tom mais agressivo, elas eram totalmente espontâneas. A gente chegou a ver milhares de pessoas nas principais ruas desse país clamando por mudança. Aí chega o dia da eleição, como a gente viveu no domingo passado. O que é que a gente viu que saiu das urnas? A gente não viu tanta mudança assim. Né? Se a gente olhar, a gente viu essa geração de novos políticos que a Ana Ruth fez referência no bloco anterior, ela surgiu aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem hoje uma geração de políticos mais jovens, principalmente na Câmara Federal, mas a gente vê que é uma continuidade dos políticos que já estavam por lá. Das 8 vagas da Assembleia, pelo menos 5 hoje são ocupadas com políticos ligados aos antecessores, que deixaram seus mandatos para galgar outro pleito. Então, a gente vê um tom de satisfação, mas na hora do voto, a gente vê a repetição do mesmo cenário que a gente já estava assistindo antes. Então, não basta só protestar, por isso que eu falei há pouco. A gente pode se indignar, lógico, o recado a gente deu no primeiro turno, mas a gente tem que participar ativamente se a gente quiser começar a modificar esse quadro. E isso também vai partir muito, não é só porque o político já está no cenário, inserido no contexto das casas legislativas, dos poderes executivos, que ele pode ser taxado de um político ruim. Não é isso, mas ele próprio, ele que já está inserido, mostrar um outro comportamento para o eleitor. E aí a gente não pode ser preconceituoso, porque Nelson é político, achar que Nelson é ruim, só vai prestar Ana Ruth, que não é política, que vai entrar a partir de agora. Não é isso. Né? Quem já está exercendo a política pode também mostrar um novo modelo para o brasileiro e tentar conquistar. Eu acho que tem uma camada aí, Nelson, que é fundamental para o dia 26, que é o chamado jovem eleitor. Eu acho que está nele essa faixa de decisão. E foi ele que reagiu, não é, Ruth? Se a gente analisar isso, a gente vê que o próprio esse descrédito, essa omissão, boa parcela dela é formada por jovens. Então tem que se conclamar e mostrar que se pode fazer diferente. Sem dúvida, sem dúvida. O jovem vai fazer uma grande diferença. A gente vê a linha dos programas, Nelson, né? Não é, Ruth? Os programas vão começar sábado, né? Já começaram, o programa acabaram de começar. Você vai ver que a linha desses programas ela vai ser uma conclamação para o jovem eleitor. Ana Ruth, qual é o seu ponto de vista sobre as pesquisas eleitorais este ano? Pesquisas eleitorais fracassaram. Pesquisas eleitorais naufragaram. Naufragaram no país, naufragaram no Rio Grande do Norte. Não vi uma só pesquisa no Rio Grande do Norte que apontasse esse percentual de 8,78% de votos válidos. Você chamava até de ponto cego, né, Ruth? Cego, a gente conversava na Ruth Virgínia, acho que tem um ponto cego. O que é o ponto cego? O ponto cego, ele foi identificado, ele pôde ser identificado em 2012 com o candidato Fernando Mineiro. Todas as pesquisas, então, candidato a prefeito da cidade de Natal, todas as pesquisas, naquele momento, mostravam Fernando Mineiro com algo em torno de 13%. As urnas abertas, Fernando Mineiro estava com 22%. O ponto cego deste ano foi um candidato chamado Robério Paulino. As pesquisas apontavam 2%, 3%, o máximo que Robério Paulino chegou pelas pesquisas eleitorais foi 4 pontos percentuais. As urnas abertas, Robério Paulino estava ali com 8,78% dos votos válidos, em números absolutos, quase 130 mil votos. Ponto cego por quê? Ele superou qualquer estimativa
índice de pesquisa e mais do que isso. Esse percentual de Robério Paulino expressivo foi determinante, decisivo, repito, para o segundo turno. As pesquisas fracassaram nacionalmente, porque eu quero, por exemplo, Nelson, que você me mostre uma pesquisa, Virginia, que dava 33% para o candidato Aécio Neves. Não teve. Nem a pesquisa Boca de Urna, feita pelo IBOP, e aí o IBOP é um instituto altamente credenciado, nem a pesquisa Boca de Urna nacional apontou Aécio Neves como uma situação tão confortável para chegar ao segundo turno, como de fato ele obteve nas urnas, e uma candidata, Marina Silva, que chegou, que permaneceu nos seus 20 milhões de votos que ela havia obtido há 4 anos. Localmente, repito, as pesquisas elas naufragaram do ponto de vista majoritário, e também está provado, Virginia, um aspecto que até então as pessoas diziam, falha, não falha? Falha sim. Pesquisa proporcional. Nenhuma pesquisa proporcional mostrava Ricardo Mota, presidente da Assembleia Legislativa, como mais votado, e Galeno Torquato, ex-prefeito de São Miguel, o estreante Galeno Torquato na Assembleia Legislativa, como o segundo mais votado. Então, as pesquisas para eleição proporcional, essas pesquisas erraram. Para a majoritária, elas erraram porque elas não traçaram um quadro desse. Aliás, só lembrar a vocês que o IBOP, em nenhum momento, ele se posicionou sobre o segundo turno. Ele sempre dizia, está indefinido. Ou seja, ele teve receio de assumir uma posição e, de fato, chegou ao segundo turno. É verdade. Virginia, eu vou fazer no terceiro bloco, começando a pergunta com você. Mas então não saia daí que a gente volta já já para o terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Viva o sabor, viva essa alegria. Está bom. Com sabor de verdade pro seu dia a dia. Está bom. Todo mundo adora e sempre pede mais, porque tem qualidade em tudo que ela faz. Está bom. Viva a alegria. Está bom. Viva o sabor. Está bom. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar com tranquilidade e segurança. Com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado. Com a Promater você pode contar. Hospital Promater, um hospital completo. Carinho e respeito pela vida. Um amplo leque de produtos e serviços está permanentemente à disposição dos cooperados da Unicred em Natal. Consultoria financeira, opções de empréstimos e financiamentos, operações online, linhas de crédito variadas, além de taxas competitivas. E dentro desse mix, destaca-se a linha tem Unicred. Para mais informações, ligue 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com as jornalistas Ana Ruth e Virginia Celli, que abrilhantam o programa Ponto de Vista de hoje. O nosso telespectador está achando maravilhoso ouvi-las. E eu pergunto a você, Virginia, falávamos sobre pesquisa. Eu entendo que pesquisa como instrumento de trabalho é fundamental. Mas me parece, e eu gostaria de saber também seu ponto de vista sobre isso, que o uso indiscriminado da pesquisa enquanto peça de marketing talvez prejudique, embanane um pouquinho o eleitor. Qual a sua opinião sobre isso? Nelson, eu acho que as pesquisas, elas, na hora que elas se transformam em peça para o marketing dos candidatos, ela está focada em
tentar mostrar ao telespectador, ao eleitor, que aquele candidato está na frente. E você sabe que isso acaba influenciando. Principalmente nesse momento que a gente vive hoje. Essa onda Aécio, ela é muito fruto desses resultados que saíram das urnas. Aí deixam de ser pesquisa para ser resultados oficiais. Mas eu acho que ele funciona para tentar valorizar o candidato perante ao eleitor. Ele está na frente porque ele está dizendo algo diferente, ele está dizendo algo que está convencendo. Então, para aquela pessoa que não tomou uma posição, ver aquele percentual maior em detrimento do outro, pode acabar influenciando. Eu acho que ele usa-se como marketing para mostrar, ó, eu estou sendo mais aceito, então eu devo ser o melhor. Mas você não acha que o eleitor vendo um dia uma campanha, uma candidatura dizendo isso, no outro dia outra candidatura dizendo a mesma coisa? O problema das pesquisas é justamente esse. E muita gente assim pergunta, esse instituto é ligado a quem? Aí isso tira totalmente o descrédito, né? Verdade. Porque quando sai uma pesquisa, não, esse instituto deu isso porque é uma pesquisa de fulano, é uma pesquisa de cicrano. Mas isso aí também no meio nosso, no nosso meio, a gente que está nesse dia a dia e que conhece um pouco a realidade. Mas para o grande público, para o eleitor como um todo, ele não vai saber se o Instituto Ponto de Vista é diferente do Instituto B. Ele vai achar, ele vai acreditar naquele número. A gente já viu agora a primeira pesquisa que foi lançada aqui pelo Instituto Época, né? As pesquisas, eu acho que a gente vai ter 2 semaninhas de campanha, mas pode colocar aí. Toda semana a gente vai ter a nível nacional umas 4 ou 5 pesquisas. Ana Ruth, rede social ajuda ou atrapalha numa campanha? Rede social depende do ponto de vista. Do ponto de vista. Gostou, hein, Ruth? Do ponto de vista. Ponto de vista. Depende do ponto de vista. E o ponto de vista gostou muito de você. Depende do ponto de vista. Sob o ponto de vista do marketing, rede social ajuda muito. É um grande instrumento para os marqueteiros, não só nos perfis oficiais dos candidatos, mas naquele exército, eu me atrevo a chamar assim, naquele exército de pessoas que eles colocam voluntariamente, ou pessoas que também fazem parte da campanha como funcionários. Essas pessoas estão diariamente, quase 24 horas, fazendo ou tentando propagar informações, construir um candidato, desconstruir outro candidato. Do ponto de vista do marketing, a rede social é um instrumento. Do ponto de vista do eleitor, e aí daquele eleitor que não é partidário, ou seja, daquele eleitor que é só e, sobretudo, eleitor. A rede social pode atrapalhar, porque surgem muitos boatos, tem os perfis fakes, aqueles perfis falsos. Então, a rede social confunde. E daí porque o eleitor precisa ter ele próprio um trabalho de muita reflexão, analisando o candidato, não pelo perfil de uma rede social, não por um outro colega de rede social que indicou, mas o candidato como ele é, de forma muito crua e muito real. Ana Virgínia, debate. Você acha que é importante o debate na televisão, no rádio, nas emissoras? É um dos instrumentos que eu acho que mais mexem com a campanha eleitoral, é o debate. Vamos olhar, Nelson, recentemente, o debate da Rede Globo, o último, na quinta-feira, na véspera da eleição do domingo. O que é que aquele debate trouxe para o Brasil? Um recado do candidato Aécio Neves. Eu acho que foi a partir daquele debate que a opinião pública optou por colocar Aécio no segundo turno. Porque até a terça-feira, minha gente, a eleição foi no domingo, até a terça, Marina estava no segundo turno. Então veio o debate, ele conseguiu ir para um confronto direto com Marina, colocou algumas questões que mostraram a fragilidade da candidata e ele tomou a liderança na véspera de um pleito. Então eu acho o debate importantíssimo. Pena que quando ficam só 2 candidatos, a gente prepare, o eleitor se prepare, porque vai aquele confronto que nem sempre é de propostas, mas de ataques pessoais. Eu quero agradecer imensamente a vocês duas. Eu vou fazer a última pergunta para a Ana Ruth. Por mim, olha, eu tinha muito mais pergunta para fazer. Mas, lamentavelmente, o diretor, como sempre acontece, está mostrando que o tempo acabou. Então, a última pergunta, eu perguntaria a você, Ana Ruth, se há alguma sinalização de quem possa vencer o segundo turno aqui no Rio Grande do Norte. Nelson, Virgínia, meus caros telespectadores, imprevisível. Imprevisível por 2 aspectos. Primeiro, o segundo turno é um novo jogo, tempos iguais, no maior palanque, que é o palanque eletrônico. Segundo, imprevisível porque quem vai decidir não é só o eleitorado de Robson Faria, não é só o eleitorado de Henrique Eduardo Alves, mas é, sobretudo, aquele eleitorado de 129 mil pessoas de Robério Paulino, quase 15 mil pessoas de Simone Dutra, quase 15 mil pessoas de Araquém Farias e algo em torno de 380 mil pessoas que votaram nulo no pleito.
Então, eu acho que a decisão principalmente está com esse eleitorado, que foi em outras tangentes no primeiro turno e agora se depara só com uma escolha final. Eleição nova, um jogo novo, então. Segundo turno é outra eleição. É outra eleição. Agradeço a vocês, muito obrigado, abrilhantaram imensamente o nosso programa. O eleitor, o nosso telespectador, o eleitor que assistiu o programa ficou muito satisfeito. Obrigada. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos aqui outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.